Bem-vindos a mais uma atualização do cenário econômico da BTG Pactual Asset. Eu sou Rodrigo Fontinelli e, junto com a Stephanie Birman, vamos trazer os principais assuntos que movimentaram os mercados em janeiro. Obrigada, Rodrigo. Vamos falar agora dos principais destaques do mês de janeiro e da nossa avaliação para frente. No cenário internacional, o destaque foi a alta da curva de juros nos Estados Unidos e agora, no início de fevereiro, também observamos uma alta na Europa e no Reino Unido. No cenário doméstico, a inflação voltou a surpreender para cima, assim como os dados de atividade econômica. Em relação à inflação, após surpreender um pouco para baixo em novembro, a inflação de dezembro ficou acima do esperado e a inflação de janeiro, do meio do mês, ficou 0,15 ponto percentual também acima do esperado. Em dezembro, a surpresa foram nos produtos industrializados. Já em janeiro, a surpresa foram nos bens de serviço. Esses bens, eles são muito inerciais, a variação de preço neles. Elas acabaram influenciando as projeções para os próximos meses. Também tivemos uma alta em alguns produtos administrados, como o IPVA, que apresentaram uma alta muito forte. Dessa forma, nós revisamos a inflação de 2022 para 6,6%, e a inflação de 2023 nós mantivemos em 3,8%, que é um valor acima da meta de inflação, que é de 3,25%. As expectativas de inflação para o ano de 2023, que hoje é o principal foco do Banco Central, também subiram. A projeção passou de 3,4% mais ou menos para 3,5%, o valor que, como a gente mencionou, é acima da meta de inflação. Em relação à atividade econômica, a produção industrial do mês de dezembro veio acima do esperado, assim como as vendas do comércio e a pesquisa mensal dos serviços para o mês de novembro também ficaram acima do esperado. Então, nós revisamos a projeção do PIB do quarto trimestre de uma contração de 0,3% para agora estabilidade, de forma que o carrego estatístico para o ano de 2022 melhorou. A gente manteve a previsão de 0%, mas o risco de um número negativo diminuiu. Nesse sentido, o Banco Central elevou a taxa Selic em 150 pontos base, como esperado, e indicou uma redução do ritmo de aumento para frente. Embora o Copom tenha reconhecido que os dados de inflação e atividade econômica vieram acima do esperado, o Copom citou o estágio do ciclo de alta de juros, cujos efeitos cumulativos vão se manifestar ao longo do tempo. Portanto, agora a gente prevê um aumento de 100 pontos base para a reunião de março e um último aumento de 50 pontos base para a reunião de maio, de modo que a taxa Selic deve atingir 12,25% e ficar nesse patamar até o final do ano. Em relação ao cenário fiscal, há discussões para desonerar os combustíveis e também reduzir o imposto sobre bens industrializados. De um lado, podemos observar um alívio temporário na inflação, mas, por outro, uma perda na arrecadação, que pode elevar a previsão de um déficit primário para esse ano de 2022. Essas foram as considerações do cenário doméstico. Em relação ao cenário internacional, o Fed indicou que o ciclo de alta de juros deve começar agora em março. Além disso, o Powell, presidente da instituição, não quis se comprometer com o ritmo de alta de juros, deixando aberta a possibilidade de alta em todas as reuniões. Alguns membros importantes do Fed indicaram uma preferência por começar o ciclo com uma alta de 25 pontos base. A nossa avaliação é que o Fed deve subir a taxa de juros em todas as reuniões, ou seja, subir 7 vezes a taxa de juros. Em relação à redução do balanço do Federal Reserve, a nossa avaliação é que esse anúncio deve acontecer na reunião de maio e o ritmo de redução deve ser mais rápido do que no ciclo passado. Em relação à Europa, o Banco Central Europeu indicou uma redução do ritmo de compra de ativos para o mês de março e a nossa avaliação é que esse programa de compra de ativos deve encerrar em meados desse ano. De modo que agora a nossa expectativa é que o Banco Central Europeu vai subir a taxa de juros 2 vezes esse ano, em 25 pontos base, elevando a taxa de juros para 0%. Além disso, no Reino Unido, houve um aumento da taxa de juros em 25 pontos base, agora a taxa está em 0,5%, e dos 9 membros, 4 membros votaram por um aumento de 50 pontos base.
indicando que o aumento da taxa de juros lá também pode ser mais rápido do que o esperado. Portanto, uma reprecificação na curva de juros dos países desenvolvidos. Em relação à China, o mês de janeiro confirmou uma virada na política econômica do país. Observamos altas de juros e também medidas do governo de apoio ao crescimento econômico, de forma que os riscos em relação à nossa projeção de 4,9% são riscos positivos. Isso foi muito importante para segmentos do mercado, como, por exemplo, as commodities, que mostraram uma forte alta, e também países que dependem de commodities e que têm uma relação importante com a China, como é o caso do Brasil. A gente observou uma forte alta da Bolsa e também uma forte apreciação do real. Essas foram as principais considerações do mês de janeiro no cenário doméstico e internacional. Obrigado, Stephanie. O ano começou bom para o segmento de ações e o Ibovespa subiu quase 7% em janeiro, revertendo a tendência negativa que vimos no ano passado. Papéis de bancos e algumas empresas que sofreram muito em 2021 tiveram uma boa recuperação no mês. Já o real se valorizou 4,80 frente ao dólar, fechando a R$ 5,30, menor patamar desde setembro de 2021, reflexo da entrada forte de recursos de estrangeiros no país. Por fim, acabamos de ver um aumento de 1,5% de alta na Selic no começo de fevereiro, o que pode aumentar a pressão compradora dos ativos de renda fixa frente à renda variável. No entanto, a bolsa que permanece descontada frente à média histórica pode apresentar boas oportunidades de entrada, mas deve continuar enfrentando um ciclo de grande volatilidade nos próximos meses. Quer ficar por dentro de todos os conteúdos da BTG Pactual Asset? Entre no nosso site e siga a gente no LinkedIn e no YouTube.